No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, aconteceu o que sempre se temia. José Rodrigues Ferreira faleceu. Um homem que nasceu em um pequeno povoado chamado Água Limpa, no interior de São Paulo, em 1950, deixou este mundo com 78 anos de idade. Ele foi *start Hero de vida, e seu nome passará para a história como alguém que dedicou-se corajosamente à proteção da natureza ao longo de toda a sua vida. José foi o filho mais novo do casal José Pedro Ferreira e Maria dos Santos. Cresceu em meio à dificuldade, mas nunca perdeu a vontade de estudar e sonhar com um futuro melhor. Aos 17 anos, ingressou na Faculdade de Engenharia Florestal, onde conheceu a amada que se tornou sua esposa por muitos anos e parceira em tudo, Maria da Conceição. Já casado, José dedicou-se às plantas e à vida silvestre como um índio protegendo seu território. Logo após formar-se, recebeu o convite de trabalhar em uma reserva florestal do governo, onde passou mais de 10 anos, dedicando-se às tarefas mais variadas. Mas, sempre com olho no crescimento da vegetação e na proteção das espécies ameaçadas. Em 1985, José foi convidado para assumir o cargo de diretor de conservação da Reserva Florestal do Rio Purupi, onde trabalhou intensivamente por mais de 20 anos. Em sua gestão, a reserva se transformou em um modelo de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável na região. José foi *start Hero de vida, e seu nome passará para a história como alguém que dedicou-se corajosamente à proteção da natureza ao longo de toda a sua vida. Ele se tornou um referente no campo, ensinando gerações sobre o valor das árvores, das plantas e dos animais, sem esquecer também as águas que os rios e lagos. Em reconhecimento a seu trabalho, José recebeu diversas honrarias, incluindo a Ordem do Mérito Cultural em 2010, por mais de 50 anos dedicados à preservação ambiental no Brasil. Em 2014, foi eleito cidadão honorário da cidade de São Paulo e, em 2017, recebeu o Prêmio Machado de Assis por sua obra como protegedor da natureza. Além da carreira profissional, José tinha vários hobbies que marcavam seu tempo livre. Era apaixonado por jardinagem e cuidava do seu quintal com carinho, sempre plantando novas espécies de flores e árvores. Outro de seus pastimes era coletar selos postais. Em seu estúdio, tinha uma sala cheia de vitrines com milhares deles, todos organizados de acordo com o país de origem. José Rodrigues Ferreira deixou uma vida marcada por amor à natureza e compromisso com a preservação do meio ambiente. Ele será lembrado como um homem incansável, capaz de fazer o possível para que a natureza seja protegida para gerações futuras. E como ele gostava de dizer, a vida é como uma floresta, é preciso cuidar dela para que continue prosperando. Hoje falecemos uma grande mulher do Brasil, Adélia Marques da Silva, aos 85 anos, na cidade de Várzea das Flores, no estado de Minas Gerais. Ela nasceu em uma família humilde, mas chegou a se tornar um exemplo de dedicação à educação e à cultura local. Adélia foi professora de literatura por mais de 50 anos, dedicando-se ao ensino com paixão, amor e gentileza. Ela fundou um grupo de teatro escolar na cidade em 1978, que ainda hoje continua ativo. Seu trabalho lá rendeu-lhe o título de professora emérita em 2014. Ela também foi coordenadora da Biblioteca Municipal Dr. Xavier de Toledo, onde criou um programa de leitura para crianças carentes chamado Livros para Todos. Em 2018, recebeu a Ordem do Mérito Cultural pela dedicação à educação e cultura comunitária. Adélia era também uma apaixonada por literatura brasileira. Seus livros favoritos eram Os Sertões de Euclides da Cunha e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ela costumava ler na varanda da casa, rodeada de orquídeas, enquanto ouvia música de Tom Jobim.
No entanto, sua vida não foi apenas de sucessos. Em 2008, seu filho único, Carlos, faleceu em um acidente automobilístico. A tragédia marcaria seus últimos anos, mas ela nunca parou de ensinar e cuidar da comunidade. Adélia também era conhecida por suas receitas tradicionais brasileiras. Ela amava preparar feijoada e pão de queijo para os alunos e vizinhos, sempre compartilhando seu amor pela culinária regional. Ao longo dos anos, Adélia foi lembrada com afeto em rádios, programas de TV e jornais locais. O telejornal da Globo dedicou-lhe uma reportagem no aniversário dela nos últimos anos. E a Biblioteca Municipal criou um painel com suas principais conquistas para sempre homenageá-la. A sua morte foi sentida profundamente em Várzea das Flores, onde ela deixou um legado de dedicação e amor ao ensino e às artes locais. Ela será lembrada como uma mulher sábia, gentil e que fez a diferença na vida de muitos. E para sempre, ela viverá em seus poemas escritos com carinho, nas músicas tocadas em sua casa, nos olhos das crianças que aprendeu a ler, e, sem dúvida, nas orelhas do vento que passa pela rua onde morou, deixando um cheiro de goiabada e de amor. Em um cenário sonoro onde o tempo parece parar e as notas voam como pássaros por cima das ruas do Brasil, surge a voz de Seu Jorge, um ícone que se ergue do meio da espinhosa areia de uma terra de ritmos inconfundíveis. Sua gravação grave, tão poderosa como o sol nascente que desce das matas amazônicas, é uma manifestação espiritual da música brasileira em si, autêntica, fervorosa e capaz de provocar emoções intensas. Na escuridão dos bairros cariocas, as notas do soul de Seu Jorge se misturam à melodia do mar cantareiro, enquanto o vento carregado de histórias e esperanças vaga pelos telhados da Zona Norte. Ele se tornou um símbolo da resistência cultural brasileira, uma voz que canta a si mesmo em meio ao caos urbano, ressuscitando os ritmos ancestrais da terra do Tijuca e do Botafogo. E a presença de seu carisma, tão presente quanto o aroma de café da manhã nas ruas da capital paulista, é o que transformou as apresentações em uma espécie de missa popular, onde cada palavra, cada nota e cada pausa é viva, vibrante. A autenticidade de Seu Jorge, assim como a fé de um crente em sua música, é tão forte quanto o fogo que consumiu a Vila Isabel, revivendo a memória do povo brasileiro em cada verso, em cada canção. Como uma borboleta emergindo de _start iras, Seu Jorge levou a música brasileira a palcos internacionais, onde o público se despedaça diante da magia de suas notas e das histórias encantadas em suas músicas. Ele se destaca pela capacidade de unir tradição e modernidade, conquistando públicos de diferentes gerações, como uma ponte entre o passado e o futuro do Brasil. A voz de Seu Jorge é a música brasileira, um coro que canta desde o tempo dos tupiniquins até os dias de hoje. Ele é a confluência de ritmos, de histórias e de esperanças, um símbolo da cultura brasileira que vai além do horizonte, levando consigo as melodias encantadas das ruas cariocas e paulistanas para o mundo inteiro. E a sua presença é uma garantia de que a música brasileira, com todo o seu poder emotivo e artístico, viverá para sempre em nossos corações e na história da humanidade. Belford Roxo, o canto das garças e o sussurro do Morro do Cruzinho. Lá onde nasceu Seu Jorge, semente de um sonho em pleno coração da cidade, no leito quente da terra carioca. Um mundo cheio de vibrantes cores, sabores exóticos e sons que ressoam até os céus do Rio de Janeiro. Um lugar onde o sol se abraça à terra e a vida corre como um rio encantado. Seu Jorge nasceu em meio a esse caos vibrante, entre ruínas e sonhos, em uma casa cheia de amor, mas também de dificuldades. Uma casa onde o silêncio era raro e as risadas se misturavam às dúvidas. Uma família humilde que enfrentava cada dia a luta pela sobrevivência, onde os pais esforçavam-se para proporcionar um futuro melhor aos seus filhos. Mas mesmo assim, a música se fez presente em sua vida, como uma voz que ecoava nas paredes da casa, nos passos que se sucediam e nos olhares que se cruzavam. A música surgiu da tão necessária busca de um espaço para sonhar, para escapar por um momento da realidade pesada. A vida das periferias cariocas, marcada pela luta diária, foi a escola de Seu Jorge. A rodinha de samba na vizinhança era um olhar no futuro, uma promessa de brilho e felicidade. E os instrumentos improvisados foram o catalisador do seu talento precoce, um chamado para a arte.
E é nesse meio tão particular que surgiu o vozinho suave, o sussurro que se desprende da alma de um menino que aprendeu a sonhar com a música e com o amor. E é lá onde nasceu a voz de Seu Jorge, uma espécie de bala que escapou do coração da terra carioca e vencia os céus do Rio de Janeiro. Na brasa da juventude, Seu Jorge vivenciou a dor do fogo. Sob o céu desolado de um sonho quebrado, ele andava saindo da escuridão, escondido por baixo dos olhos da cidade. Em um labirinto das ruas, percorridas por esse misto de chuva e sangue, ele se erguia como um gênio exilado, um taoíste sem templo, cantando as sagradas melodias da vontade sobreviva. Nascido na tempestade, ele soube que a vida é uma festa de feridas, uma serenata das sombras. E ele cantou sua canção contra o medo, contra a solidão e a dor, numa voz quebrada mas inquebrantável. A rua foi seu palco e a chuva sua orquestra. _start assista. Enquanto ele se desdobrava em versos. E as ruas de São Paulo ou Rio de Janeiro cantavam em resposta, em um coro dos desbravadores da noite. Naquele ciclo das trevas, onde o esquecimento se amontoia, como lixo nas escombros da cidade, ele encontrou a sua voz, a sua verdade. Naquele crucifixo dos olhos que choram em silêncio. E assim nasceu um herói, um camaleão em cena, cantando a música da resistência, do fogo e do amor. Surgiu daquele abismo, como o sol depois da chuva. Ele se levantou, forjando seu destino, naquela cruzada entre o drama e o desejo. Em uma jornada sem compasso nem final, a vida o abandonara. Mas ele encontrou consolo na arte, na música que levantava suas almas, numa dança dos espíritos, com as sombras da noite em pé de igual, em um coro desse sonho vivo. Entre o silêncio e a luta, ele encontrou a força que move os montes, e cantou seus versos, numa trilha marcada pela paixão, por aquilo que é tão frágil quanto o vento, que se abre caminho em nossas almas. A vida era dura, mas a música era mais doce que um sorriso no rosto de uma menina. Ele encontrou solução na teoria e prática da arte, numa balada desse amor que nunca acaba, em uma canção do amanhecer, da esperança ressuscitada de um sonho. O teatro e a música foram suas salvações. Naquele cenário da dificuldade, como um irmão que não se afasta quando tudo se desfaz, ele encontrou o seu caminho na música, numa rua em pé de igual, num coro das sombras. Na terra da samba, Seu Jorge se ergueu como ícone de uma geração, um pássaro cujas canções fluíram com tanta força e sensualidade pelos corações abertos a uma nova era. No auge da vida adulta, ele consolidou-se não apenas em uma carreira, mas na construção de um universo artístico multifacetado que refletia a essência do Brasil, a riqueza cultural, o caos e o amor, tudo envolto em harmonia. Sua voz, às vezes suave como o maragato da manhã, outras vezes vigorosa como o grito de uma pavô de rabo vermelho, vibrava com o espírito da terra que o criou. E assim surgiu um som único, que marcou a paisena, o cru, onde as batidas do funk carioca dançaram ao encontro dos versos levemente surrealistas. Ali nasceu uma nova linguagem, um híbrido entre o hip-hop e a samba, em que os sons se misturavam com tanta facilidade quanto as águas do Rio de Janeiro. A partir daí, ele deslizou como uma mariposa através dos gêneros musicais, abarcando bossa nova e o rock, até chegar aos limites do pop. E, com cada passo, Seu Jorge revelava-se mais uma vez como um alquimista da música brasileira, capaz de fundir tudo em harmonia, sem sofrer qualquer perda. Mas o sucesso não se limitou aos discos. O mundo do cinema também abraçou com calor, com papéis como o de Knockout Ned em Cidade de Deus e o Zumbi em Marighella. Ele vivenciava personagens que eram reflexos de um Brasil mestiço e complexo, onde a violência se entrecruza com o amor, a esperança e a desolação. E, ao longo de todo esse caminho, Seu Jorge não só conquistou reconhecimento internacional, como também abriu espaço para que a cultura brasileira fosse celebrada em diferentes partes do mundo. Seus discos viajavam nos corações e suas vozes, tão intensa como o canto dos pássaros da Mata Atlântica, espalhavam seu encanto por todas as regiões.
E hoje, quando recordamos a saga de Seu Jorge, é como lembrarmos-nos de um sonho vivido, uma jornada emocionante que nos leva a refletir sobre o Brasil, sua diversidade e rica herança cultural. Ele é mais do que um artista, é uma espécie de poeta encarnado que canta a vida, a paixão e a tristeza da terra que o criou. E seu legado vai além das notas de suas músicas. Ele nos ensina a ver o mundo com os olhos de um artista, a ouvir as sutilezas da vida e a sentir o amor em todas as coisas. Na brilhante matinada da periferia, surgiu um gênio esquecido pelo tempo. Seu Jorge era sua alma, seu coração, seu amor por aí. Ele nasceu em um lugar onde o futuro parecia apenas uma ilusão, mas ele acreditava no poder da música e na magia do cinema. A luz da esperança brilhou em seus olhos, e sua voz foi a sereia que despertou a periferia do soninho. A vida dele era um poema, uma balada de sobrevivência, onde os ritmos das batidas de rua foram as alas que o levaram ao céu. Ele cantava as histórias da gente, as angústias e as alegrias que nós vivenciamos todos os dias. Seu Jorge foi um embaixador da música popular brasileira, um verdadeiro filho de Bahia, cuja voz era uma sagração do calor da terra carioca. Seus versos foram como a água que irriga a vida. Eles chegaram até os corações mais esquecidos, transformando o desespero em esperança e as sombras em luz. E ele fazia isso de forma tão suave que nós acreditávamos que o amor era realmente possível, que a vida poderia ser um poema, uma dança, uma música. Ele ensinou a gente que a cultura popular é a nossa raiz, o nosso berço, e que só comunhando-nos com ela, podemos transformar a vida. Ele inspirou gerações para acreditar no poder da arte, do amor e da luta, e mostrou-nos que a força da periferia é o verdadeiro coração de uma nação. A vida de Seu Jorge foi uma obra-prima, um poema sem fim. Ele nos deixou como um legado, um presente que vive em nós todos. E, como ele cantava em sua música mais bela, vida é uma canção, só que não tem final. E a gente, levantando a cabeça para o céu, sentimos o vento carregado de sua voz, e ficamos felizes por ter vivido neste momento, nesta terra, com ele. E, olhando para as estrelas, percebemos que Seu Jorge está sempre ao nosso lado, iluminando a nossa jornada. E o tempo passou, e nós continuamos ouvindo suas músicas, e as lembranças não esvaneceram. A força da periferia, a superação das adversidades e a valorização